Olá, muito boa tarde. Tentando agora por outra conexão. Vamos ver se agora a internet ajuda. Por favor, quem entrou, me avisa se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Acho que agora está indo. A última vez que eu abri aqui com a outra internet tinha entrado 9 pessoas e parece que travou. Mas agora está indo. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Por favor, alguém me diz. Tá tudo ok? Pronto, tá tudo ok. Então, estava falando antes de travar, que eu queria dividir com vocês alguns pensamentos que estão me vindo, baseado em tudo que eu ando estudando. E são coisas que talvez pareçam um pouco contraditórias, mas que hoje eu vejo como extremamente complementares, que são algumas percepções que me vêm com o estudo do Viktor Frankl, da logoterapia, dessa busca de sentido, desse movimento que eu acredito ser um movimento necessário para a gente nos tempos de hoje, que é um tempo de crise, um tempo onde, se a gente não tiver um sentido do porquê ou por quem continuar vivo, e nem do porquê ou por quem fazer as coisas e continuar a vida, vai ser difícil de continuar. E é impossível que eu não olhe para tudo isso com o meu olhar de constelador e de professor de constelação, com tudo que o Bert me ensinou a partir dos livros dele. Como eu divulguei aí no cardzinho para vocês, hoje eu quero falar sobre duas coisas que a princípio vão parecer contraditórias, mas para mim elas são extremamente complementares e necessário que a gente entenda que elas são realmente complementares para que a gente dê conta de seguir. De um lado, eu quero falar sobre uma coisa que o Viktor Frankl fala sobre autotranscendência. O que é essa autotranscendência que o Frankl fala? Ele fala que a autotranscendência é a gente conseguir ultrapassar aquilo que a gente faz por nós mesmos. A autotranscendência é a gente começar a fazer por alguém ou por alguma coisa aquilo que a gente faz. E ele fala o seguinte, que a gente só vai encontrar verdadeiramente um sentido para a vida, a gente só vai conseguir de fato ter força para seguir em frente, para fazer mais e para continuar fazendo, quando a gente passar a fazer não por nós mesmos, mas pelos outros. Quando a nossa intenção, quando o nosso objetivo das nossas ações estiver sendo o objetivo que a gente causa na vida do outro, quando a gente transcende a si mesmo, quando a gente autotranscende, quando a gente vai da gente para fora, quando a gente entrega algo para o outro. E aí, o que eu percebo ao longo dos meus estudos, ao longo dos meus atendimentos? Algumas pessoas elas já perceberam esse fato da autotranscendência e já entenderam que a vida sim tem mais sentido e mais significado quando a gente trabalha por alguém ou por algo maior, quando a gente coloca a nossa vida a serviço da vida do outro. E aí, o que acontece? Tem gente que se liga tanto na autotranscendência, se liga tanto nessa importância de levar valor para a vida do outro, de gerar mais vida na vida do outro, que acaba esquecendo de si mesmo. Acaba esquecendo de que para que você se autotranscenda, você precisa ter algo dentro de você. Você precisa estar nutrido e estar em processo também de crescimento para que você consiga de fato fazer algo pela vida do outro. E aí, vamos esquecer um pouquinho da autotranscendência aqui do lado e vamos agora lá para o que o Bert fala. O Bert fala que o campo, a vida, ela vai cobrar que a gente se equilibre, ela vai cobrar que a gente dê, que a gente se doe, mas que a gente também receba. Só que aí tem um grande problema nesse entendimento, quando a gente não aprofunda nele, que tem muita gente que se baseando no conhecimento de constelação, de que a gente vai dar e vai tomar, começa a entrar num processo de dar, esperando aquilo que se vai tomar depois. E aí percebe um movimento que seria um movimento de doação, ele perde o momento de ser doação no momento em que a gente faz esperando ter um retorno daquilo que a gente está fazendo.
Então percebe que tanto a autotranscendência quer fazer por alguém, quer fazer pelo outro, quer se transpor aos seus próprios limites. Se ela for tomada ao extremo e a gente acabar esquecendo da gente, vai ser prejudicial. Só que ao mesmo tempo, se a gente for lá para o outro extremo, de eu vou sempre fazer pelo outro, esperando aquele retorno que eu vou receber, também vai ser extremamente prejudicial. O que eu vejo? Que no momento em que eu vou fazer uma doação, uma entrega, com um foco maior naquilo que eu vou receber em troca, aquilo deixa de ser uma autotranscendência. Aquilo deixa de ser, de fato, uma entrega para o outro, e ela torna-se apenas mais uma busca para mim mesmo. Por isso que eu vejo que tanto a autotranscendência quanto o equilíbrio de trocas, elas precisam ser coisas vistas unidas. Por quê? É quando eu consigo restabelecer o meu equilíbrio de trocas, quando eu consigo dar e receber, é que eu tenho algo que eu consigo transpor a minha própria existência. Quando eu estou na troca, quando eu dou e quando eu recebo, eu me torno maior, e com o que eu me torno maior, eu posso de fato autotranscender. Eu posso de fato colocar esse algo maior que eu me tornei em função de uma outra pessoa, em função de algo maior, em função de um propósito, em função de uma missão, em função de uma entrega. Essas duas coisas, elas de longe elas parecem sim contraditórias. Às vezes parece assim, nossa, se a grande função que vai dar sentido à minha vida é uma autotranscendência, é eu ser útil para outra pessoa, então eu devo só me doar, que é o que muita gente acredita que é o caminho, ficar se doando, se doando, se doando, se doando, se doando. Só que se a gente entra nesse posicionamento de se doar, se doar, se doar, esquece que a gente também precisa se nutrir de fato de vida, se nutrir para continuar nesse movimento de se doar, a gente vai acabar numa estafa de vida que a gente não vai ter mais vida para doar, a gente não vai ter mais o que entregar, a gente não vai conseguir de fato autotranscender. Então aí que eu vejo uma grande ligação entre as duas conversas, né? Entre o Bert falando que a gente vai se equilibrar e o Frankl falando que a gente vai transpor a nós mesmos. E aí me vem muito na mente o que para mim é o principal entendimento do equilíbrio de trocas do Bert. Eu acho que o mais importante do equilíbrio de trocas do Bert não é a gente fazer as coisas esperando que a gente tenha o retorno daquilo, porque de fato para mim isso quebra totalmente o retorno. Se eu estou dando já esperando algo que vai vir em troca, eu deixo de dar. Eu não estou fazendo nada pelo outro, estou fazendo por mim mesmo. A coisa que eu acho importantíssima quando a gente olha para o equilíbrio de trocas que o Bert fala, é a gente aprender que a gente também tem que abrir a possibilidade de receber quando algo for direcionado a nós. Por quê? É muito comum a gente nessa busca de autotranscender, de fazer pelo outro, de crescer de significado, de sentido, quando a gente vai doar, a gente esquecer que nós também vamos precisar ocupar um lugar de pequeno na vida e de receber algo do outro para que a gente se nutre e continue fazendo a roda girar. Então perceba, vai parecer contraditório sim, porque são dois extremos e que esses dois extremos precisam caminhar juntos para que a gente continue fazendo a roda girar. A gente precisa estar sim disposto a fazer pelo outro, disposto a transcender os nossos próprios limites, mas a gente também tem que ter a percepção e a consciência de que, ao mesmo tempo em que eu vou me doar para o outro, em que eu vou me autotranscender, eu preciso também permitir que o outro também se autotranscenda e faça algo por mim. Talvez o autotranscender também precise entrar na balança do equilíbrio. Não sou só eu que posso me autotranscender. As outras pessoas também podem se autotranscender. E eu até preciso que elas se autotranscendam para que a roda continue girando. Aí perceba, está me vindo na cabeça aqui agora,
como algumas pessoas que já estão nesse movimento de autotranscendência, de fazer pelos outros, de realmente transpor seus próprios limites, entram numa postura arrogante e prepotente de achar que elas são melhores do que as outras. E é nessa posição de arrogância e de prepotência que elas se fecham de fato para receber algo em troca, para se colocar também num lugar de pequeno e de pequena e receber do outro aquilo que o outro tem em excesso, parte da vida do outro que vai transcender a sua própria existência e vai servir também a mim. E assim a roda pode continuar girando. E assim a gente pode continuar na vida crescendo. Eu lembro muito do Bert falando que a gente cresce a partir das trocas. A gente cresce quando eu entrego aquilo que eu tenho de excesso para que o outro cresça, ou seja, para que o outro cresça. Aí inclui uma autotranscendência. É a minha vida sendo colocada em função da vida de uma outra pessoa. Porque aquela parte da minha vida eu já tenho. Ela não vai me acrescentar se eu não coloco ela em função de uma outra pessoa. E ao mesmo tempo eu vou receber o que a outra pessoa tem a me oferecer. O que existe na vida dela que pode transcender a sua própria existência e fazer algum benefício para a minha própria vida. E então a gente se equilibra na quantidade de vida que a gente trocou, mas a gente sai ambos maiores. E por que a gente sai ambos maiores? Porque eu saio com a minha vida e parte da vida do outro que eu recebi, e o outro sai maior porque sai com a sua própria vida e um pouco da minha vida que ela também recebeu. E assim nós podemos autotranscender na próxima troca com um pouco mais de vida, com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de movimento. E assim fazer as vidas de mais pessoas continuarem crescendo. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Sim, vou deixar salva. Alguém perguntou aqui. Então era isso, era uma live rápida mesmo. Só para falar dos últimos pensamentos que vem surgindo na minha mente. Eu tenho lido bastante o Frankl e eu tenho observado Não entendi o que você falou, Cláudia. Eu tenho observado a consequência da intenção que a gente tem quando a gente leva em consideração essa autotranscendência. E eu estava tendo exatamente isso, eu vou dar um exemplo agora, Dali. Eu estava observando não só em questões profissionais, eu estava observando em questões de vida mesmo, do quanto a autotranscendência, do quanto a percepção de estar fazendo algo para uma outra pessoa faz a diferença no resultado que a gente tem. E eu estava observando isso ontem colocando meu filho para dormir, foi de lá que saiu essa live de hoje. Eu estava colocando ele para dormir e eu comecei a perceber no meu histórico de momentos que eu coloco ele para dormir, que quando eu coloco ele para dormir porque eu quero ficar livre, porque eu quero descansar, ele não dorme. O efeito da minha doação é zero, porque de fato eu não consigo praticar uma autotranscendência, porque eu não estou fazendo por mim, eu não estou fazendo por ele, eu estou fazendo por mim. Quando eu faço algo para outra pessoa, mas na realidade eu não estou fazendo pela outra pessoa, eu estou fazendo pelo retorno que eu espero daquilo, aquilo não surte efeito. E aí, depois de ler Frankl, eu comecei a observar, nossa, eu preciso estar aqui e eu preciso estar disponível para entregar algo para ele. Então, a partir desse momento, eu vou estar 100% disponível para fazer algo, não por mim, mas porque ele precisa dormir, porque faz bem para o desenvolvimento dele. E eu comecei a perceber que quanto mais eu consigo ter essa intenção de autotranscender, de fazer não por mim, mas por ele, mais a coisa acontece. Mais tem efeito a minha ação.
Vixe, eu vou chamar a Alice aqui. Ah, cadê a Alice? Eu vou te chamar para você falar disso. Deixa eu te achar aqui. Penteei o cabelo aí para te chamar. Quase que eu tinha que fazer essa live comigo. Será que a Alice vai aceitar meu convite? Bora, Alice, aceita aí. Aí, Povo apareceu. cheio de presepada. Era só uma pergunta. Eu quero que você responda a sua própria pergunta. Eu não, o Benito tá respondendo, sou eu não. Só tava assistindo. Ah, você concorda com o que eu estou falando? De que as duas coisas precisam caminhar juntas? Precisa, senão não vai funcionar, né? Eu acho que todo esse contexto que a gente está vivendo hoje é porque a coisa não funciona, Exato. Pronto, então eu vou responder essa né? pergunta agora, já que você me deu a cola. Responde. Pronto, O quanto que é responde aí. importante a gente estar tanto com a autotranscendência quanto com o equilíbrio de trocas. Primeiro que se a gente não tiver consciente das nossas autotranscendências, a gente vai perder sentido de continuar aqui. A gente não vai ter o porquê passar por tudo isso e o porquê resistir a todo esse processo. Só que ao mesmo tempo, se a gente ficar na autotranscendência o tempo todo, a gente vai se esgotar, a gente não vai receber. E aí, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar a minha entrega para o outro se eu não me equilibro, não é? E isso é até perigoso, né? Porque a gente entra num lugar muito de, ah, eu sou bonzinho, né? Semana passada eu atendi uma pessoa e falou assim, nossa, Alice, eu tô cansada de ser boazinha, né? E isso é tão interessante, porque aí a gente começa a achar que tá sobrando demais e a gente nem oportuniza também que o outro cresça. Uhum. A gente É, foi isso isso me veio aqui agora. Como quando eu estou nessa autotranscendência e eu acho que eu sou o bonzão, porque eu estou autotranscendendo, estou fazendo pelo outro, e eu esqueço que nós somos iguais e que o outro também pode chegar nesse ponto de fazer algo. porque senão a gente vai criar um espaço em que algumas pessoas são úteis e outras nunca poderão ser. Uhum. E isso é pesado, Isso é né? É cruel. pesado. E assim, é pesado para o outro, é pesado para a gente também. Uhum. Tá? É muito delicado isso. Eu digo que assim, achar a tal da medida existencial, né, que a gente tem lá na musicoterapia, é um negócio bem Gente, delicado, né? Lícia passa a minha sessão inteira falando, Benito, tá precisando ajustar a medida. E tem uma pessoa que pergunta aí, né, como ter esse equilíbrio, né? Eu acho que é uma coisa que eu adoraria ter, que é ter uma prescrição, um papelzinho para poder dizer para as pessoas, faz isso que vai dar certo. E eu acho que Mas você a gente devia não inventar tem. uma régua para medir isso, Lícia. Tem não. Tem não. O Viktor Frankl, quando ele fez lá, né, todo o processo dele com as escaladas, né, ele não conseguiu fazer uma régua, né? Quem sou eu para achar essa régua? Ué, você tem que pegar tudo que ele escreveu e mais um pouco e construir essa régua. E Difícil. eu tava pensando muito nisso também, porque assim, no meu histórico de atendimentos, eu já atendi muita gente que ficou em processo de doação extrema e acabou se esgotando mesmo. Se Uhum, esgotando, se esgotando. E aí, essas pessoas, depois que vem para a sessão, que enxergam que precisam mudar isso, elas começam a se questionar: nossa, mas sendo assim, eu não vou ser egoísta, eu não vou ser uma pessoa ruim. E uhum. aí, eu me lembro que como a gente está em uma construção de ideal, onde eu vou ser sempre o bom, as outras pessoas é que vão ser servidas por mim, e eu vou estar sempre à disposição, e eu vou ser sempre o bonzinho. E a gente esquece de que o egoísmo, ele é prejudicial também lá no extremo. Mas se a gente não tem um pouquinho de egoísmo para que a gente pense em nós mesmos, para que a gente se nutra, para que a gente se abasteça, como que a gente vai manter uma autotranscendência se eu não penso em mim? Para que eu Pois é. consiga me colocar. Essa história toda aí do coronavírus, né? As imagens dos médicos, dos profissionais da saúde, né? E aí, primeiro tem a imagem bonitinha, né? Fica em casa por nós, né? É por nós Uhum. também.
né? E aí agora chegam outras imagens, né? Algumas antigas também, mas muitas outras são recentes, de profissionais realmente, eu digo que assim, que é como se estivessem dilacerados pelo cansaço, pela pressão social muito grande. E aí, assim, até que ponto eles se habituaram e houve até uma formação para que, não diga não, É, né? Não diga não. Não diga não aguento, não diga chega pra mim, não diga olha, eu não posso pegar esse plantão. E aí a gente vai lá para o extremo da doação, né? Eu acho muito bonito o juramento que os médicos fazem, né? Os formandos, bonito. né? Mas, quer dizer, é um bonito desde que isso não seja humano, porque quando vai para o humano, a gente vai ter que lidar com, sabe, a tal da medida lá, né? A hora que a estrada acaba, Uhum. a hora que não vai dar mais para eu andar. E aí eu preciso achar o meu limite, né? É o tal do limite existencial, medida existencial, régua existencial, qualquer coisa que a gente queira denominar, né? Porque senão a gente vai enlouquecer, né? E a gente adoece. E aí é a coisa que a gente mais tem visto no consultório hoje. Profissionais da saúde, profissionais da educação que estão, eu diria que num estado de saúde mental extremamente prejudicado, Sim, tá? Por quê? Porque não podem dizer não, ou acharam que não podiam dizer não, e na verdade não é questão de poder, a gente precisa dizer não, sim. É, eu também né? observo nos profissionais de saúde que eu atendo, o quanto eles estão sendo colocados a estar sempre nesse lugar, de grande, no lugar de Uhum. doador, e estão totalmente debilitados e não vão dar conta. É tanto que é por isso que eu vejo muitos que acabam usando muitas drogas para conseguir sustentar tudo isso. Porque imagina, se não tem a possibilidade de assumir as suas próprias fraquezas, assumir que não está dando conta, eles vão tentar dar conta como puderem. Imagina, eles têm acesso a drogas e muitos Sim, acabam usando para conseguir dar conta, né? exato, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, vivem de plantões, né? É o plantão diurno revezado com um plantão noturno. Então, se a gente contar com a questão fisiológica, isso é muito pesado. Porque você prejudica toda a dinâmica de sono, de recuperação, toda a questão lá dos neurotransmissores de melatonina, cortisol, etc, etc. E eles não têm saúde, né? Mas aí, sabe aquela ideia? Uhum. Eles não podem dizer não? E aí, quer dizer, eles também não podem dizer não, tanto para os pacientes, mas quanto para as famílias dele, né? Porque financeiramente eles nutrem essas famílias, né? Assim, eu vejo isso tem uma estatística que diz, né, da quantidade de pessoas que são nutridas financeiramente por um ou dois médicos que tem na família. Ou seja, é aquele profissional da Uhum. medicina que paga as contas de metade da família. E E, isso vai dar errado, né? A constelação diz bem disso, né? e você estava falando, eu estava lembrando aqui, o receber o dinheiro, especificamente, ele não equilibra a nossa troca. Porque a nossa troca acontece quando a gente usa esse dinheiro para fazer algo de bom para a nossa vida. Uhum, Se eu recebo todo esse dinheiro e eu não me nutro com esse dinheiro, eu vou continuar me desgastando, achando que eu estou recebendo algo em troca, só que eu não estou realizando esse algo em troca. E é isso uhum, também que eu vejo muito de muitos médicos, de trabalhar pra caramba, de ganhar muito dinheiro, mas nenhum deles de fato se nutre com esse dinheiro que recebem. uhum. Aliás, e muitos não têm nem tempo de fazer isso, né? Eu me Não. lembro que uma vez eu atendi uma médica que ela dormia 3 noites na semana em casa. O resto tudo era pulando de plantão em plantão. Que tempo que uma pessoa dessa tem para se cuidar, para consumir, E, para se e aí nutrir? é um grande contrassenso, né? Que o médico, né, o profissional da saúde e o profissional da educação, né? Se a gente levar, ampliar um pouco a coisa, tá aí para cuidar, tá aí para servir. Agora imagine em que condições que ele serve. Uhum. Aquilo que eles entregam, né? Para nós, usuários, digamos assim, é de qualidade ou vem adoecido, Sim. tá? Esses dias eu estava falando pra um médico que eu atendo. Eu falei assim: olha, pelo que eu vejo de muitos médicos, esquecer um bisturi dentro de uma pessoa é o de menos. Para a Uhum, quantidade de sobrecarga de trabalho que eles têm, meu Deus. uhum. E aí eu volto naquela ideia, não conseguem dizer não.
Não consegue Não de jeito consegue se nenhum. abrir para se equilibrar. Exatamente. E aí, assim, e essa é uma dinâmica que a gente precisa prestar atenção, que a gente está sempre achando que está faltando dinheiro na nossa vida, né? E isso não é diferente para outros profissionais, né? A gente está sempre nessa angústia. Acho que esse contexto todo chama também atenção para isso. As pessoas, como que eu vou ganhar dinheiro? As pessoas não estão dando conta de achar medida também em situações extremas como essa. Uhum. Que tipo de recurso eu posso usar para agora? Né? E aí é onde eu digo assim, a gente vai precisar pensar no que é que eu dou conta da minha vida, o que é que eu não dou conta, com quem eu posso contar, porque aí eu acho que a gente chega no equilíbrio, né? E aí eu considero o outro na minha vida. E aí eu me abro para olhar para mim, para olhar para o outro e autotranscender, né? Dar uma direção para a vida. Acho que é isso. É, a autotranscendência também tem que entrar no equilíbrio de ir e vir, né? Precisa, senão não vai, né? Senão não vai. Né? Alguém tem Vamos, perguntas? acho que não, né? Tá bom, né? Tchau. Tchau, dona Alice. Muito obrigado por ter participado. A gente precisa marcar novas lives, viu? Escolhe um tema Tá aí para a bom. próxima. Vamos escolher sim. Eu dou a dica mais tarde. Tá. Ah, Tchau, esse eu dou tchau. a dica mais tarde, é porque ela já pensou em tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, minhas queridas pessoas. Vou encerrar por aqui. Era só isso mesmo que eu tinha para falar. A Alicia veio completar aqui. E em breve eu vou falar com eu vou saber o que é que ela já está pensando de. Ah, dica de livros, Israel. Olha, eu estou lendo ultimamente esse daqui do Frankl, Um Sentido para a Vida. Ele tem o primeiro, o meu não está aqui, que está emprestado, que é Em Busca de Sentido. O Em Busca de Sentido é o que ele fala de toda a experiência dele no campo de concentração, onde ele fala muita coisa. Esse daqui já é mais técnico da logoterapia. Ah, tem outros dois. Tem um que eu já li, que é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, que para mim foi um dos mais pesados do Frankl. E tem outro também que eu estou lendo dele, que está enganchado, que está ali guardado, que é um livro muito complicado, que é uma das bases filosóficas e antropológicas da logoterapia. Só que eu não vou lembrar o nome, ele está lá no quarto para te mostrar. Não dá para fazer live de três, Alda. Carol, eu te mandei mensagem no seu WhatsApp, até hoje você não me respondeu. Por isso que a gente não fez a live ainda. Por favor, olha o seu celular, procura lá com o meu número pessoal que eu te mandei. O Em Busca de Sentido é bastante forte. Hum, Então é isso, meu povo. Deixa aí que eu tenho que gravar aqui as aulas do curso de formação que já está acontecendo. Você não respondeu não, Carol. Depois eu falo com você. Vou agora gravar as aulas do módulo 2 do curso de formação Constelação Online do Zero. E por falar nisso, amanhã eu vou abrir inscrições para a mentoria em grupo de terapeutas. Essa mentoria vai ser uma mentoria de aprender a autotranscender e a se equilibrar nas trocas. Esse para mim vai ser o tema principal dela. A gente saber se autotranscender, entregar um bom serviço, entregar um bom trabalho, mas também receber, se abrir a se nutrir para que o nosso trabalho consiga crescer e a gente consiga autotranscender cada vez mais, tá certo? Mas as inscrições para a mentoria eu vou abrir só amanhã, tá certo? Ontem e hoje eu só coloquei alguns avisos de que vão abrir e as primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar uma sessão individual. Por isso é só e até mais. Uma boa tarde para todo mundo.